Vamos lá então, galera, continuando aqui, né? No último vídeo eu tive que parar, né? Porque eu fui obrigado, meu IntelliJ travou. Vou abrir novamente aqui e vou continuar a explicação para vocês então, beleza? Abre novamente o IntelliJ aqui, por padrão no de vocês, abre dessa forma, certo? Tava te falando do Learning aqui, inclusive foi isso aqui que travou meu computador, né? Então não vou passar mais por aqui, aí tem uns plugins aqui, certo? Tem até uma mensagem aqui, ó, esse um aqui, dizendo para me instalar, vou fazer um update aqui do GitLab, né? Ele está pedindo para fazer. Vamos fazer? Ó, funcionou a instalação do Mario aqui. Vocês viram, né, que quando eu cliquei ele fez uma bar de processo com a animação do Mario, né? Então vou dar um restart aqui, que ele vai pedir, ele vai abrir e fechar o IntelliJ, né? Geralmente algumas instalações de plugins exigem isso, né? Então beleza, eu fiz só uma navegação ali pelos plugins, vocês entenderem o que é isso de verdade, né? Coisa que o professor fez na sala de aula lá brevemente, meio que na bagunça assim não dá pra gente perceber, né? Mas ele fez isso, tá? É um overview pela IDE, né? E o que mais nos interessa é criar projetos, né? Então quando a gente vem aqui no Welcome e cria um novo projeto, né? Ele vai abrir isso daqui, né? Qual foi o processo que o professor fez? O processo que o professor fez foi justamente isso daqui, ó. Ele veio aqui nesse carinha, né? Aí o nome, né? Ele deu um nome aqui, né? Que eu acho que era corrida. Deixa eu fechar aqui, ó. Corrida maluca, né? E aqui a localização é onde esse carinha vai ficar salvo no seu computador. No seu i vai estar C2 pontos barra algum caminho para o diretório de projetos padrão que o IntelliJ cria, né? Ou ele se adequa, né? Eu escolhi o meu, por exemplo, eu clico aqui na pastinha e eu quero que, tipo assim, ó, como eu estou no Linux aqui, começa na pasta barra, no Windows C2 pontos. Né? Na pasta barra, o que eu tenho na minha pasta barra? Tem todos esses arquivos aqui, mas tem uma pasta chamada Home, né? Dentro da pasta Home tem uma pasta usuário Matheus. E lá dentro da pasta usuário Matheus eu criei uma pasta chamada Workspace, onde eu salvo tudo que é referente à programação. E eu quero que lá salvar nessa pasta Home os meus projetos do IntelliJ. Então eu vou salvar dentro da pasta Java. Eu dou um OK, ele trouxe esse caminho aqui para mim. Criar com Git, né? O professor fez isso. Eu vou marcar isso daqui também, né? O JDK, né? Aqui o meu tá baixado, igual eu mostrei para vocês lá no terminal aquela vez lá. Eu baixei, né, manualmente, né? A vantagem é que aqui no Linux, por exemplo, me baixar um Java, né, eu não tenho que, às vezes, correr atrás de recursos como é no Windows. Eu uso um comando que é sudo apt-get install jdk default. Dou um enter, ele já baixa tudo para mim. Depois eu vou embaixo do JRE, ele já baixa tudo para mim. Eu não lembro se é esses comandos mesmo, mas a vantagem do Linux é isso, a produtividade que você tem aqui. E olha que eu nem estou usando a distro mais produtiva. Eu estou usando o Ubuntu com a versão de mais de entrada, mas tem distros como o Pop! OS que ele foi feito para produtividade. Então, muito da sinergia do porquê de se usar Linux é por causa disso, né? Produtividade na programação. Beleza? Aí aqui eu ia mostrar para vocês que o meu está baixado uma versão aqui, ó. Tá baixada a versão 21.0.4. Não é a mais recente porque já tem a 22, né? Então, eu vou minimizar isso daqui e eu vou fazer um processo de download. Eu vou fazer um download de um JDK aqui, né? Eu quero a versão mais recente, que é o 22, né? Eu quero a versão OpenJDK. O professor não usou essa, o professor usou isso aqui, ó, Azul Zulu Community 22.02, quer dizer, 22.0.2, né? Então, eu vou selecionar essa daqui, né? O catálogo, eu acho que ele não mexeu nisso daqui. Isso daqui ele adicionou um, né? Deixa eu ver o que ele adicionou. Acho que ele adicionou o Quick Started. Esse carinha aqui. A versão um, né? É, coisas para serem adicionadas. Advanced Settings aqui. É, vou deixar esse padrão aqui, porque ele até pediu que a gente deixasse o padrão. Show de bola. Vou criar o meu projeto. Eu criei aqui, ó, processo de download aqui, tá instalando, né, o JDK, o Azul Zulu Community, né, tá até aqui com a extensão que ele colocou lá, ó, fazendo justamente o processo que o professor fez. Se ficar diferente é porque eu não memorizei tudo, né, então ele tá fazendo o processo aí, o que nos resta é aguardar mesmo, né, eu acho que isso aqui é um terminal de logs do próprio processo de instalação ali, né, ela lá, info, tá escaneando
os projetos, né? Tá fazendo um download ali, ó. Beleza, terminou de fazer um download, só que ainda não terminou o processo ali de scan dos arquivos, está indexando agora. É esperar. Essa primeira etapa é esperar mesmo, até porque ele está baixando as ferramentas, então o que a gente tem que fazer é aguardar, né? É interessante que a gente nem mexa, fica só esperando mesmo, né? Uma coisa que não vai acontecer nesse projeto é pedir para instalar o Git, porque o meu já está instalado, né? No meu próprio computador tem um Git instalado. No próprio Linux vem com o Git instalado. Então, de fábrica, quando você instala um sistema operacional, você não tem que se preocupar em instalar Git, porque já vai vir no sistema operacional. Você não tem que se preocupar em instalar o Python, que já vai vir no sistema operacional. Outras ferramentas utilitárias do sistema já vem instalado no sistema operacional, coisa que no Windows você tem que fazer manualmente, né? Não vem por padrão baixado, tipo ferramentas para você fazer código em C, em C++. Mas é com um comando no terminal eu consigo baixar tudo e já estou pronto para começar a fazer o desenvolvimento. Então, muito de se usar Linux é por causa desses motivos. Beleza? Aqui ele está salvando corrida maluca ali, né? Enfim. Eu vou fazer um overview aqui na IDE antes de começar a ler o documento para a gente começar a resolver os exercícios, né? Vamos entender um pouco do ambiente, né? Ele está salvando aqui algumas configurações, né? E outra coisa que eu vou explicar para vocês enquanto ele faz esse processo aqui, ó. Tá vendo que isso aqui tá verde, galera? Isso aqui é porque eu iniciei o projeto com o Git, né? O que tá verde aqui é o que foi adicionado no meu projeto e eu tenho que adicionar no storage do Git. O que é o storage do Git? É onde ficam as minhas coisas salvas que foram comitadas. É difícil não ser técnico nessa hora, porque eu acho que eu não tenho muito talento para isso, mas coisas que foram comitadas foram coisas que eu adicionei na minha versão, podemos dizer assim, né? Na minha versão, assim, ó. Quando eu faço um commit, eu estou adicionando uma nova versão, né? Eu não sei se é muito bem isso, mas eu vou tentar simplificar dessa forma, né? Quando eu altero o meu código, ele já não é mais aquela versão anterior, então eu consigo comitar de novo e ainda assim voltar na versão anterior se necessário, né? Então é isso que funciona as paradas do Git, né? Eu não sei porque que ele está demorando tanto para fazer isso daqui, né? Não sei se eu posso interromper, mas eu posso fechar isso daqui e deixar ele rodando ali, né? Vamos entender um pouco da ideia. Isso aqui é padrão de IDE, pessoal. Isso daqui, ó, por exemplo, eu vim com essas coisas aqui, ó, File, Edit, View, Native. Lógico, algumas vêm com algumas coisas a mais do que outras, mas por padrão sempre tem essa barra aqui em cima que tem alguns recursos, né? Por aqui você tem acesso praticamente a tudo, né? Tá certo que aqui tem alguns atalhos aqui e tudo mais, mas geralmente por aqui você tem acesso ao tudo. Por exemplo, o File, criar um novo arquivo, abrir um arquivo, os arquivos que foram feitos recentemente, no caso, como eu deletei, né, lá da pasta inicial, os que tinha, deletei não, eu só pedi para não mostrar, não tem nenhum, né, fechar, quando eu fecho eu volto lá para aquela tela inicial, as configurações que é de suma importância, a estrutura do projeto, outras coisas aqui, salvar todos os arquivos, é, carregar tudo a partir do disco, preferências, quer dizer, tem preferências aqui? Tem configurações, né? Acho que em configurações deve ter as paradas de preferência. Aí edit, aqui por exemplo, tem um Ctrl, aqui fala, né, para mim voltar alguma coisa que eu fiz, eu dou um Ctrl Z, para mim, tipo, voltar o que eu voltei, eu dou um Ctrl Shift Z, cortar, copiar, colar, né? Colar é Ctrl V, e aqui eu consigo fazer isso aqui por aqui, mas assim, a gente já decorou, né, as paradas de cabeça, até porque é um padrão isso em várias ferramentas, né? De tecnologia. Um Ctrl+C é um Ctrl+C copiar, um Ctrl+V colar. Então, meio que a gente é só adaptar o que a gente já sabe, né? Então, aqui é isso que esses carinha que faz. Beleza? Aí aqui é interessante porque aqui eu entro na parte do Git, né? Aí aqui eu estou no master. Eu posso criar aqui, por exemplo, um Git desse carinha aqui. Vocês podem ver que está até verde. Então eu vou criar um novo commit local, né? Então, ele tá até salvando isso daqui, porque tá demorando tanto, hein? Vou esperar aqui pra ver se quando eu chegar aqui ele não vai voltar. Ele voltou, tá de sacanagem, né? Parei isso daqui, vamos ver. Enfim, esse tipo de coisa a gente abstrai, abstrai.
Eu acho que isso aqui não vai influenciar porque a gente quer, até porque eu não vou usar essa base de projeto que o professor está usando, porque eu comecei a fazer um estudo na minha própria metodologia lá, e talvez eu pegue e faça aqui em cima dessa base que o professor indicou, mas não vai mudar muita coisa não, tá? Aí, por exemplo, aqui, isso aqui é o Git, né? Aqui tem algumas informações, alguns informativos, conforme você vai desenvolvendo, pode ir aparecendo. Terminal. Da mesma forma que aqui no Windows, ou no Linux, quer dizer, eu tenho esse terminal aqui, aqui eu também tenho um terminal lá dentro da própria IDE. Às vezes é até mais rápido que ficar usando essa daqui, né? Por exemplo, eu estou dentro da pasta do meu projeto, Corrida Maluca. Eu posso listar o que tem aqui dentro, né? O que tem aqui dentro? Tenho tem a pasta src e o pool.xml. Pool.xml, que é esse carinha aqui. Ah, Matheus, por que não está aparecendo esse ideia, né, que é a IDE, e o git ignore? Porque tudo que tem ponto na frente, isso é até no Windows, ele é oculto, entendeu? Então, se eu der um ls -la, ele vai mostrar tudo. Por exemplo, o arquivo que eu falei para vocês, que é o arquivo atual, o arquivo pai, o git, né, até porque eu estou usando o git, né, o git ignore, que é esse arquivo aqui que tá aqui em verde, aí, o IDE, que é esse cara aqui, e o pom.xml, beleza? Aqui eu posso dar um rum, né, que eu posso executar algumas coisas por aqui, né? Inclusive eu não consigo executar por aqui, por quê, hein? Current file. Ah, não, é porque isso aqui nem é arquivo Java, né? Nem é arquivo Java. Eu tenho que. Cadê minha ideia aqui? Corrida. Eu tenho que entender porque ele está criando essa estrutura aqui ainda, mas vamos lá. O RUM. Aí tem a parte de build, de serviços, enfim. Eu não estou muito familiarizado com essa ideia também, então eu também estou aprendendo. Então peço um pouco de paciência aí. O que eu vou fazer? Deixa eu matar esse processo aqui, né? E começar de novo. É porque eu não entendi porque que ficou aquele save infinito ali. Mas se acontecer com você, vamos juntos resolver, né? Então, beleza, mandei abrir o projeto aqui. Hum, olha, não sei por quê, mas aqui já apareceu a pasta SRC para mim, né? Olha, ele tá resolvendo algumas coisas aqui, né? Beleza, ó, não tinha aparecido a pasta SRC, agora já apareceu, ó. Então, beleza, pasta SRC, main, java, app, esse app aqui, né? Tá em vermelho aqui, porque na verdade esse cara não tá adicionado no Git. Eu falei besteira para você. Esse verde aqui é o que não tá comitado, tá? O que não tá comitado lá no meu storage. Isso aqui é o que não tá adicionado. Isso não me falha a memória, tá? Mas só para vocês entenderem, até para não seguir muito o que eu tô falando, porque às vezes eu posso estar falando abobrinha porque eu tenho que fazer uma revisão disso aí. É, isso aqui tá ficando colorido porque é o Git que tá meio que me avisando sobre o que eu tô fazendo no meu projeto. Entendeu? É o Git que tá colorindo essas coisas aqui. Se o seu não tiver colorindo, por exemplo, é porque você não inicializou com o Git. E não tem problema você fazer isso, né? Eu só tô dando um alerta para vocês que o meu tá desse jeito por causa disso. Beleza? Então aqui abriu o arquivo Hello World, né? Eu clico em executar, ele vai fazer a build, ó, tá buildando, né? Tá iniciando o arquivo, ou melhor, o programa, e olha lá, printou Hello World, né? Então, olha, a gente já entendeu aqui que um código Java, uma coisa que é interessante, ó, isso daqui, ó, por padrão, não vem no de vocês, isso aqui me incomodava, vem fixo. Eu falei, por que que não funciona esse negócio de dar um Ctrl e dar um zoom se precisar, de eu tirar o zoom, porque ele fica estático. Como é que vocês alteram isso daqui, ó? Interessante. Isso o professor não falou, vocês vêm aqui em configurações, file, vocês vão em File, melhor dizendo, e vão aqui em Configurações, Settings, né? E aqui vocês vão digitar por Change, é, acho que é Mouse, na verdade. Mouse. hum, 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 hum. É uma pesquisa. Ctrl Shift A. É aqui mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu dar um Change. Ou melhor, Mouse. De mouse, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. É um recurso que a gente habilita do mouse.
change mouse. É uma parada de configuração. Esse Ctrl Shift A que eu fiz é justamente para achar o que eu preciso. Mas eu não estou achando. É alguma coisa relacionada a mouse. Ctrl Shift A. Opa, Ctrl Shift A. Mouse Control. É aqui mesmo, Mouse Control. Aí aqui, ó, vocês podem habilitar esse carinha aqui. Por padrão, vem desabilitado. O que que acontece quando vem desabilitado? Então, se eu só lembrar aqui, ó, editor geral, é Mouse Control, né? Mouse Control. Então, aqui, ó, tô segurando o Ctrl e girando o scroll, a bolinha do mouse. Não tá indo, não tá indo. Por padrão, vem desse jeito. Como é que a gente habilita? Aqui, configurações, né? Mouse Control, né? Vocês podem vir aqui, ó. Novamente, todo o processo. Ctrl Shift A. Eu escrevi mouse, apareceu o mouse Control aqui, cliquei e marquei essa opção aqui, ó. Apliquei, dei um OK. Agora eu consigo alterar esse negócio aqui, tá vendo? Outra coisa que era muito chata, por exemplo, eu dentro de uma string aqui, eu escrevi alguma coisa. Por exemplo, eu vou escrever uma coisa diferente aqui, ó. Né? Ou dentro de uma variável, escrever alguma coisa diferente. Ele começar a marcar, né, isso daqui. E isso acontecia só quando eu escrevia coisas que não eram do inglês. Eu comecei a notar isso e eu comecei a ficar incomodado. Por que tá marcando isso daqui? Isso geralmente as ideias não faz. Mas o legal é que aqui no IntelliJ ele já tem um corretor ortográfico, né? E a gente só precisa adicionar o português no corretor dele. Como é que a gente faz? A gente vem aqui, configurações novamente, né? E aqui, ó, no editor, a gente vai, ó, geralmente ele vem da jeito aqui, vocês vão abrir a aba de editor, ou por aqui mesmo, ó. Eu tô dentro do editor, eu vou vir aqui em Natural Languages, ou Linguagens Naturais. Eu clico e adiciono o português. Eu vou clicar no maisinho aqui, vou procurar o português e vou adicionar. Adicionei, apliquei, dei um OK. Aí tudo que eu escrevo em português agora, por exemplo, português, essa palavra aqui, porque tem acento, tem C cedilha, ele não fica com essa marcação embaixo aqui. Interessante que isso já auxilia você até a escrever certo, né? Na sua linguagem natural, na sua linguagem mãe. E esse recurso eu achei muito bacana, porque isso na verdade não é que eu achei bacana, é que tava me incomodando ele ficar corrigindo as coisas que eu não queria que ele corrigisse, né? Aí eu falei, eu não vou desabilitar, eu vou adicionar o português, porque já fica salvo como um corretor ortográfico para mim. Beleza? E a estrutura é essa, pessoal. A estrutura é essa. Então eu criei o projeto, vou vir dentro de SRC e aqui dentro de SRC eu posso criar os meus os meus os meus programas, né? Os meus programas e tudo mais. Agora aproveitando também que a gente meio que abriu o projeto agora, ele carregou tipo a árvore do projeto. Vamos vir aqui em Git, né? E aqui eu tenho a master, né? Eu posso vir aqui na master, né? Aqui o primeiro eu tenho aqui antes. O que é isso aqui, gente? Reset filters, né? Commitar local changes, né? Eu vou dar um commit aqui, aí eu não lembro o que esse nome que faz. Eu acho que é o nome do commit, cara. Nome do commit. Então eu vou colocar aí, ó, first, ou seja, primeiro commit, né? Então eu vou dar um commit aqui, né? Então aqui eu dou um first commit, né? Apareceu aqui, né, o primeiro commit que eu fiz, ou seja, ele adicionou no storage todas as alterações que eu fiz no meu projeto. Na verdade, ele adicionou todos os arquivos no meu storage, até porque não tinha nenhum arquivo lá, né? A partir de agora, quando eu faço uma alteração, ele altera só aquele arquivo que mudou, não tem porque ficar adicionando tudo de novo. O que é storage? Eu não vou me ater a explicar essas coisas, porque é uma coisa que vocês vão ter que estudar por si mesmos. Então, dá uma olhada em curso de Git, GitHub aí, que vocês vão aprender essas coisas. Aí, por exemplo, aqui no meu IntelliJ, eu já cadastrei que meu usuário é o Matheus e esse é meu e-mail, né? E tem aqui, fica mostrando, no caso, o que esse commit fez. O first commit, basicamente verde aqui, indica que foi adicionado isso daqui, né? E é basicamente isso daí, beleza? Vocês podem até ver quando eu volto aqui, ó, não tá mais nada verde. E se eu fizer uma alteração aqui, por exemplo, tirar isso daqui que eu coloquei, vocês vão ver que vai mudar de cor. Opa. Quando eu salvo, ó, ficou azul. Ficou azul significa que, tipo assim, ó, já tá diferente do que eu fiz, entendeu?
Então aqui, ó, show diff, eu vou mostrar as diferenças do que está no meu storage, ou seja, tinha a maçã ali, com o que está atual, que no caso é o meu arquivo do jeito que está. Então eu clico aqui, ó, vai mostrar a diferença. Aqui o que ele vai fazer? É a primeira vez que eu faço isso, galera, eu nunca tinha feito isso antes. Mas a primeira diferença é que isso aqui tá tudo verde, né? Não, eu tava esperando uma comparação. Ah, não, é que eu marquei aqui, ó, esse carinha aqui. Ó. Eu quero ver a diferença do app.java. Então eu vou clicar aqui, ó, vamos ver o que que tá diferente, né? Ó, o que tá diferente é que, ó, esse aqui é o projeto que tava lá no storage. A gente repara aqui que a diferença é nítida, que aqui é nítida porque é pequeno, mas aqui, ó, tá faltando maçã e latinha. Tá vendo? Latinha. Beleza? É isso daí. Alguns conceitos de Git, versionamento. Vocês concordam comigo que essa versão que está lá no Storage é diferente dessa versão que eu tenho aqui? E a que está no Storage é desatualizada. Então, se eu quisesse voltar, né, é um cenário aqui que, sei lá, que eu queria que voltasse a maçã, é nítido que eu posso vir com a mão e desfazer isso aqui com a mão. Mas no cenário de produção, no cenário de uma equipe de desenvolvimento, pensa que você tem que ficar voltando tudo na mão, isso não é possível. Então, o Git ele serve justamente para isso, fazer versionamento de código, né? Numa equipe tem várias pessoas ao mesmo tempo versionando o código e o Git que ele tem esse poder de organizar essa coisa, entendeu? Vocês têm que entender sobre Git, tem que estudar por conta própria mesmo, porque são conceitos que, tipo assim, ó, eu sei, mas assim, ó, eu não encontrei uma forma de explicar, porque talvez me falta mais expertise. Mas vamos lá. Aqui na master eu posso alterar para, igual o professor falando lá na sala de aula, geralmente a gente costuma alterar isso aqui para outro nome, que é o nome padrão main. É porque master envolve umas questões aí de que a gente não apoia, né? Nossa comunidade não apoia, tipo, master porque faz apologia a mestre e relembra escravo, né? Porque em algumas situações, por exemplo, em redes, né, existe uma topologia que a gente chamava mestre e escravo, né? Onde, por exemplo, você tem vários dispositivos, um computador que é mestre de um computador que a gente chamava de escravo, né? Essa forma de falar não pega muito bem, então a gente mudou essas terminologias, né? Então a gente muda para main aqui e agora a gente está na branch main, tá? O local, ou seja, o nosso computador local, tem esse commit aqui. Por que local? Porque a gente pode usar isso remotamente no GitHub, pessoal. GitHub é uma plataforma online na internet que a gente pode tacar as coisas. Quando o professor, por exemplo, quer compartilhar um projeto pra gente, ele pode jogar no GitHub e lá do GitHub a gente vai e joga pro nosso computador. Entendeu? É um processo aí de compartilhar projetos e tudo mais. Beleza? E dá pra gente comunicar, tipo, tudo lá no GitHub com isso daqui. É pra vocês entenderem um pouco do que foi dito na sala de aula hoje, de uma forma resumida, e um vídeo que vocês podem ter o luxo de revê-lo depois. Eu acho que eu vou deixar esse trem aberto aí e segue o baile. Né? Então, basicamente, a gente criou, né, um projeto novo aqui. Aí lá o professor abriu, né, a paradinha de Java, na aula 4 e começou a fazer uma questão. Qual que é a ideia? Né? Eu vou encerrar esse vídeo por agora, mas eu já expliquei para vocês o processo de introdução, né, que no caso é o processo de instalação, explicar o que é o Java, o que é JDK, JRE, Runtime, né, o que é Java, o que é o Java, Java C, até expliquei coisas do terminal para vocês. Enfim, basicamente o primeiro módulo, tá? E o segundo módulo já começa os códigos, tá? Já começa os códigos, né? Porque ele começa a explicar tipos primitivos e operadores e controle de fluxo, né? Eu clico aqui, né? Tem aqui toda a explicação, vocês podem ver que ele é até um pouco maior, 21 folhas. Na verdade, eu acho pouquíssimas folhas, porque, cara, ele explica coisa muito massa, cara. Isso daqui eu achei muito da hora. Isso aqui eu nunca tinha visto em outra linguagem de programação. De você poder sair de um loop, dar um break no loop mais externo por rótulos. Isso aqui eu achei muito insano. Talvez para vocês falem, meu Deus, tá ficando doido, Matheus. Mas é um processo gradual, quando vocês vão pegando, vocês vão aprendendo, fica massa, entende? Vou até mostrar para vocês aqui, eu vou dar um close nesse projeto aqui, e vou abrir um projeto que, no caso, é o que eu estava fazendo, né, no meu desenvolvimento. Que, no caso aqui, eu até salvei com esse nome doidão aqui, né? Como é que eu estava me organizando? Dentro de SRC, tá com uns problemas na minha IDE, pessoal. Travou novamente minha IDE. Eu tô com um sério problema na minha IDE que eu vou ter que dar uma mexida nela depois. Talvez seja problema do meu sistema operacional também, tá? Eu estou usando o Ubuntu aqui, é um Ubuntu meio que novo, então acontece esse tipo de coisa, né? Meio que é um sinal, toda vez que acontecer isso, eu encerrar o vídeo. Então eu vou encerrar o vídeo de vez dessa vez mesmo, e o próximo vídeo eu inicio mostrando para vocês
como é que seria o processo de, na verdade, a leitura do módulo 2, né? Já mostrando os códigos e tudo mais, os códigos que eu fiz e a resolução dos exercícios.